Você viu o tema de hoje? O Senhor diz para você, coragem. E completa dizendo, deixa Deus sonhar em você. Deixa Deus sonhar em ti. E coragem, quando vem essa palavra coragem, a gente já até prepara o lombo, né? Já prepara a alma, porque se a primeira palavra é coragem, meu irmão, é sinal de que o que vem depois não vai ser fácil, né? Então o Senhor primeiro hoje, nesse tema de hoje, ele vai dizer coragem. Que já é para você não desistir logo de começo. Já é para você agarrar a força e falar, então vamos para frente. Se não, Jefferson, como é que nós fazia, né? Todo dia. Precisamos acordar todo dia ouvindo Jesus falando para nós, coragem. Deixa eu sonhar no seu dia todo hoje. Deixa Deus sonhar, porque os sonhos de Deus são perfeitos. As nossas vontades, os nossos sonhos são imperfeitos. Mas o sonho de Deus para a nossa vida é de perfeição. Quantas vezes a gente quebra a cara? O Felipe está só balançando a cabeça assim. É igual eu. Quantas vezes eu quebrei a cara? A ansiedade queria que acontecesse no meu tempo, na minha hora. E dava certo? Não. Mas quando vinha o tempo de Deus e acontecia, parece que tudo passava com uma tranquilidade, uma suavidade. Parece que era tudo tão fácil. E eu falei, nossa, por que eu fiquei batendo a cabeça, sendo que era tão fácil desse jeito aqui? Mas é fácil porque é no tempo dele, é na hora dele, é no plano dele, é do jeito dele. Do nosso jeito, pode ter certeza. A chance de dar certo é a mesma chance que eu falo para Deus. Deus, eu só posso cooperar com o Senhor com 0,0001%. E ainda a minha parte ainda atrapalha os 99,999% do Senhor. Então deixa Deus sonhar hoje na sua vida. Coragem. Deixa Deus sonhar. E vamos ler essa passagem aqui. Diz assim, João 16, versículo 29. Seus discípulos lhe dizem, eis que agora fala claramente, sem figuras. Agora vemos que sabes tudo e não tem necessidade de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus lhes responde, credes agora? Jesus caminhou com esses homens, e é só agora que eles estão falando, agora nós cremos. E Jesus vai dizer para eles o quê? Credes agora? Eis que chega a hora, e ela já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu vos disse estas tais coisas, para terdes paz em mim. No mundo tereis atribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavras para a nossa salvação. Amém? Glória a vós. Essas são palavras para nossa, realmente para a nossa salvação. Veja bem que Jesus caminhou com esses apóstolos, caminhou com esses discípulos, todo o tempo, né, em que esteve para ser conhecido. O tempo público de Jesus, ele caminhou com esses homens, fez milagres, só que Jesus falava por meio de parábolas. Justamente porque o céu não é para qualquer um. Justamente porque o céu é para aqueles que têm um coração humilde, pequeno. Para aqueles que não vão atrás dos milagres, mas vão atrás da pessoa de Jesus. E é isso, uma das missões do Levante é essa.
É a mesma missão do meu irmão Jefferson. Mostrar Jesus. Meu irmão, nós não temos nada para dar para vocês. E não temos nada mesmo. Olha para nós. Olha só. Que bando de gente. Tudo esquisito. Fala a verdade. Tudo um bando de louco. Tudo, né? Não vou dizer mal acabado, porque tem um Kleber ali que ainda tem um pouquinho de cabelo na frente, né? Tá bom. E o nosso irmão Tiago, que tem até um pitotinho lá para ajudar. Mas de resto, olha, veja bem que situação. Fala, velho, nós temos o Jesus do The Chosen lá tocando sax para nós hoje também, que ajuda bastante também. Olha lá. Nós não temos nada para dar para vocês. Nós só temos, e na realidade temos tudo, mas nós só temos a oferecer para cada um de vocês Jesus Cristo. Nós temos o maior tesouro que o homem deveria correr atrás o tempo todo. É só isso que nós temos para dar. Jesus falava em parábolas justamente porque era para quem tivesse o ouvido, e como nós orávamos, para quem queria ouvir a voz de Deus. E quem ouvia a voz de Deus, grudava em Jesus Cristo. Não por causa dos milagres, mas porque Deus lhe falava ao ouvido. Porque Deus, acima de tudo, falava ao coração. Então é por isso que Jesus falava de forma que quem ouvisse não conseguia entender. Para os soberbos, para os grandes que queriam interpretar as falas de Jesus, mas queriam interpretar com a sabedoria humana e não com a sabedoria da alma, da pequenez, da miséria, da humildade, da simplicidade. Não como quem olhava para Jesus e enxergava o Salvador, mas para quem queria enxergar Jesus, aquele que iria libertar Israel, ia libertar os judeus, o povo judeu de Roma. Queriam que Jesus fosse o libertador e não o Messias, o Filho de Deus vivo. Então, eles vão dizer para Jesus aqui nessa passagem: agora nós conseguimos entender o que o Senhor está falando, porque o Senhor não fala mais por parábolas, o Senhor fala de uma forma que nós conseguimos entender. E quem falava para ele era justamente os que o seguiam. Veja bem que povo de cabeça dura. Não parece um povo que tem aí hoje? Que continua sem entender o que Jesus está falando? Que continua batendo cabeça de um lado para o outro, caminhando sem rumo, sem destino, sem saber para onde quer ir, porque está esperando esse Jesus ainda da prosperidade, esse Jesus que vai fazer tudo o que eu quero para dar tudo certo na minha vida. Ainda está esperando um Jesus que era igual esse povo estava esperando, um Jesus do tudo vai dar certo. Um Jesus que é meu subserviente, é meu, né? É o garçom desse mundo. Um Jesus que tem que fazer tudo o que eu quero, porque se ele não fizer, não serve para mim. O Jesus da prosperidade. Não é esse Jesus. E é esses que ele vai repreender dizendo: só agora você crê? Você crê agora? Depois de ter visto, de ter caminhado, de ter ouvido tudo o que você ouviu, só agora você crê em mim? E Jesus vai dizer: olha, abre o olho, porque está chegando a hora, e já chegou, em que cada um vai correr para um lado, em que as coisas, as tribulações virão, as dificuldades virão, e se você não tiver em mim, você vai estar no mundo. E se você não estiver em mim, o Pai não estará em você. E se o Pai não estiver em você, você tampouco vai estar no céu. A turma aqui pega muito no meu pé, que eu falo que... Olha lá, já tem alguém lá atrás falando, olha lá. Já está falando que... Mas isso é uma lógica.
Se nós não estivermos nesse Jesus e Ele não estivermos em nós, nós queremos o quê? Ah, Deus é amor, Deus é misericórdia. Eu concordo com você. Mas acima de tudo, Deus é justiça. Porque todos os homens aqui, Deus se revelou, a palavra diz assim, e Ele foi justo diante de Deus. Então não adianta ser bonzinho. Ser bom não é pré-requisito para entrar no céu, como a gente já diz aqui. Pré-requisito para entrar no céu é aceitar Jesus Cristo como Salvador. Esse é o pré-requisito para entrar no céu. Mas não esse Jesus do faz a minha vontade. O Jesus que a gente está falando é o Jesus que você vai conhecer quando as coisas estiverem tudo ruim. É o Jesus que quando tiver a casa desabando, você vai falar para Ele, Senhor, eu estou aqui ainda, viu? E ainda estou esperando o Senhor. Está tudo na sua mão. Não tem mais nada que eu possa fazer. É só o Senhor. É esse Jesus. Que esteja ruim ou esteja bom, Ele é meu Senhor. As tribulações virão, e Ele disse isso, ó. Vocês me deixaram sozinho, Ele diz. E Ele vai dizer, eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações. Alguém tem tribulação aí? Levanta a mão. Eita, gente! Pelo amor, hein? Pensei que fosse só eu. Tenho que levantar a mão e o pé aqui, tudo aqui. E Ele já tinha falado, no mundo tereis tribulações. Mas tende coragem. Porque se eu venci, eu posso vencer em você também. As tribulações. O Senhor já tinha falado para eles aqui do Espírito Santo. E hoje nós comemoramos a ascensão de Cristo, porque é necessário que Ele vá, e Ele disse isso, é necessário que eu vá, para que o Espírito venha. E é este o Paráclito, o novo Paráclito, que vai nos socorrer. Porque se o nosso socorro não vier de Deus, não vier do Senhor, esquece, isso não é socorro, isso é fake news. Deu até certo agora a minha pregação. É golpe. Então cai fora. Se não for do Espírito Santo, esquece. É simplesmente alguém querendo comprar sua alma. E a nossa alma não tem valor. A nossa alma já foi paga. E foi paga por um preço muito alto. Fala para quem está do seu lado, você custou o preço de um Deus. Você custou o preço do sangue de um Deus. Que morreu numa cruz por causa de você e de mim. É esse o preço que já foi pago por você. E ninguém pode mais arrancar você de Jesus Cristo. Porque já foi pago. E isso é ponto final. A única pessoa que pode tirar você da mão de Deus, adivinha? É você mesmo. Só tem uma pessoa, e é você mesmo. Só se você disser para o Senhor, e esse é o pecado contra o Espírito Santo. Eu não te aceito, Deus. Eu não aceito a sua salvação, Jesus Cristo. É o único jeito de tirar você da mão de Deus. Porque o resto, tudo que precisaria ser feito para você ser salvo, para a vida eterna, já foi feito. Não tem mais nada a ser feito. É você e o Senhor. Ou você está nas mãos dele, ou você aceita as mãos do Senhor a te embalar, a te proteger, te cuidar. As tribulações vão vir para que você seja testado, para ver se realmente você é de Jesus. Para ver se de repente você não cai fora, né? Porque o que mais a gente vê nesse mundo é gente que fecha com você e depois larga você na mão, pula fora e sobra só você, não é assim?
As tribulações são realmente para nos testar, porque diz que os de Deus vão ser testados no fogo, segundo a palavra. E vai ser fogo, naquele fogo do fogo mesmo, porque ele falou que vai ser colocado no cadinho. O cadinho é aquela peça onde vai o ouro dentro para ser derretido. Então, se o ouro é derretido lá dentro, imagine, coitada da minha carequinha. Nós vamos virar. Nossa Senhora! É assim que é testado o ouro, e é assim que o Senhor diz que você vai ser testado. A tribulação é para provar que você é um ouro de verdade, que você é uma peça rara. E é isso que o Senhor está procurando em você. Esse ouro que está em você. Esse ouro que você é. Essa preciosidade, esse valor que você tem. E é por isso que Ele colocou em você o Espírito Santo dele. Ele colocou o Espírito Santo dele já antecipado. Ele já colocou o Espírito Santo dele em você e não perguntou para você, viu? Eu posso pôr o meu Espírito Santo em você? O Senhor ainda acredita em nós. Ele ainda nos dá o Espírito Santo. Mas uma coisa é certa. Ele não vai querer que o Espírito Santo dele vá para o inferno. A porção dele que está em você, ele não vai permitir. Ele não vai querer que isso acabe nas mãos do inferno. Isso tem um destino, é céu. Você tem um destino, Deus tem um sonho para você. Muito mais do que você ser feliz nesse mundo. O Senhor tem um sonho de eternidade na sua vida. Tem um sonho de salvação. Coragem, deixa Deus sonhar esse sonho na sua vida. Como é que anda as coisas? Tem muita coisa precisando ser consertada, não tem? Tem muita coisa que precisa ser arrumada. Vamos clamar juntos a esse Espírito do Senhor, para que Ele venha em nosso socorro. Já que Ele diz que o Paráclito é aquele que nos socorre, que o Paráclito, Ele indo aos céus, Ele enviará o Paráclito. E nós, ao decorrer dessa semana, nós vamos viver exatamente isso, porque Jesus está subindo aos céus hoje. Nós estamos comemorando isso hoje. E na semana que vem comemoraremos Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo. É um nascer. A igreja nasceu lá no lado aberto de Cristo, mas foi confirmada com a vinda do Espírito Santo. Então, se a igreja nasceu do lado aberto de Cristo, nós vamos viver o crisma da igreja, a confirmação da igreja em Pentecostes. O Espírito virá sobre nós, mais uma vez. Agora pergunta para quem está do seu lado, é festa? Pergunta para ele assim, Pentecostes é festa? Então tá bom, vou abrir o olho seu então. Meu irmão, Jesus fala lá na leitura de hoje. Todo mundo foi à missa hoje, né? Se trata de a missa. Na leitura de hoje, ele falava assim, que o Espírito vai nos revestir para serem revestidos. E quem se reveste, reveste do quê? De uma proteção. Hoje nós nos protegemos com uma roupa, né? Uma camiseta. Mas na época, o revestimento era uma couraça, era uma farda, era algo pesado. O que nós vamos viver é o revestimento do Espírito Santo, é uma ida de volta a Pentecostes, e eu gosto de lembrar isso, principalmente o pessoal do Levante, que Pentecostes não é um oba-lá, ô Espírito Santo, não.
O Pentecostes é onde nós estaremos esperando para que o Espírito venha nos preparar para a guerra que nós vamos viver lá fora. Nós estamos voltando para ser armados com toda a potência do Espírito de Deus. É como se nós estivéssemos aqui e o Espírito Santo nos revestisse com uma armadura. E é aquela armadura que o Paulo vai falar lá, olhando para um soldado na prisão, ele vai dizer: revesti-vos também da armadura do cristão. Então, se o Espírito Santo vem nos revestir, ele vem nos revestir dessa armadura de Paulo. Que Paulo, olhando para um soldado romano, vai descrever a armadura do cristão. E ele vai dizer que é para nos revestirmos com o capacete da sabedoria, não é isso? Com as sandálias. Ele diz a mesma coisa que Jesus vai dizer: o Paráclito vai revesti-vos da verdade. E Paulo vai dizer: revesti-vos da armadura do cristão, para que possais resistir, porque ele vai dizer das insídias e as ciladas desse mundo. E Jesus disse que no mundo tereis atribulações. Então Pentecostes não é o vem Espírito Santo, Pentecostes é revesti-nos do Espírito Santo, da força do cristão, para que nós consigamos batalhar as nossas batalhas e as batalhas que o mundo nos traz, porque ele diz que as nossas batalhas não são contra homens de carne, são contra as potestades malignas. É fácil a nossa batalha? Pergunta para quem quer do seu lado: você quer ir para o céu mesmo? E aí? Tem a armadura do seu tamanho, pode ficar sossegado, tá? Porque para cada um tem a sua batalha, pode ficar sossegado, tá? Vamos para o céu? É por isso que nós estamos aqui. Para falar para você, meu irmão, coragem. Coragem. O sonho de Deus vai se realizar na sua vida. Eu quero fazer o maior farra com o seu lá do céu. Nós vamos bagunçar até dizer chega, porque nós somos uma turma da alegria. O Jefferson é mais contido, ele é mais... Mas a hora que chegar lá, pode esquecer que vai ficar contido, porque a hora que chegar lá diz que ninguém vai perguntar mais nada, porque tudo vai estar explicado. Não tem mais o que perguntar, porque tudo já está explicado. Nós vivemos o sonho que o Senhor sonhou para nós. Já pensou? Olha para quem está do seu lado. O céu vai ficar muito mais bonito com nós lá. Hã? Já pensou? Aquela serra e vai descendo a turma do Levante. Oh, meu Pai amado. Jesus vai falar: Pai do céu, você não acredita aqui que nós fizemos. Ah lá, não, mas eu estou falando desse lado aqui agora. Vai ser tipo isso. Ih, pai, a quinta série chegou. Olha lá os bagunceiros chegando, olha lá. Mas vai ser festa. Eu tenho certeza. Eu vi até uma publicaçãozinha lá do Jesus The Chosen, olhando para você e fazendo assim. Eu quero isso na minha vida. Eu quero chegar lá e Jesus olhar para mim e falar assim: ei, careca, demorou. Pensa que benção. Vai ser para a eternidade, meu irmão, e é isso que eu quero. Eu quero a eternidade. Eu estou pouco me lixando para esse pouquinho de vida que tem aqui. Eu quero a eternidade. Né, gente? Junto, né? Vamos embora. Você quer isso também? Quer? Tem um preço. Tem um preço, tem uma tribulação a ser vencida, tem obstáculos, tem muralhas a serem derrubadas, tem desistir de muita coisa, desistir muito de mim mesmo. Quanto eu vou ter que dizer não para mim? Mas cada não vai ter um sentido novo na minha vida. Eu vou ter que entender muito que menos é mais. Porque na presença do Senhor,
Menos é muito mais do que a gente pensa que é. E isso exige muitos nãos, principalmente para mim mesmo. Se você está disposto, fica em pé, vamos rezar juntos.